Gisele, compartilha conosco a tua história. Você era da igreja, você servia ao Senhor na igreja, foi até obreira da igreja, em uma das nossas igrejas na região. E aí, por conta de trabalho, uma série de coisas, você começou a trabalhar e envolvida com o trabalho e tantas coisas, foi se distanciando do Senhor. E aí? Isso que aconteceu? Sim, bispo, foi isso que aconteceu. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que é com grande reverência e temor que eu venho dar esse testemunho, porque eu não quero que seja apenas uma história de vida, bispo, mas que isso venha impactar vidas e que sirva de alerta para as pessoas, para que as pessoas não caiam no engano e para que as pessoas, bispo, não se permitam mais ter os anos perdidos, como foi a palavra que veio para nós no domingo, que as pessoas não permitam que seus dias não sejam contabilizados mais para o Senhor. Tanto é que ela disse que domingo ela não tinha vontade de sair da igreja. Ela queria permanecer na igreja. Verdade, bispo, porque o temor à palavra foi tão grande que aqui eu me sentia protegida, porque falou muito fundo no meu coração, porque exatamente remeteu tudo o que eu vivi. Eu não queria sair daqui. As pessoas foram passando no altar, e eu fiquei parada na cadeira, porque eu não queria sair daqui de dentro. Mas, então, que sirva de exemplo. No final de 2020, como o bispo falou, durante a pandemia, eu trabalho na área da saúde, e eu arrumei um segundo emprego. E que fique claro que tudo que nos afasta da presença de Deus não é bênção. E foi isso que aconteceu. Por conta desse segundo emprego, eu não tinha mais tempo para fazer a obra, eu não tinha mais tempo para fazer orações, eu não ouvia mais a palavra, não frequentava mais os cultos, acabei tirando o uniforme. Com isso, eu peguei problema com a minha mão. Eu atraí uma grande tempestade para a minha vida. E eu me senti como Jonas, eu até falei para o bispo, porque Jonas tinha direção, Jonas tinha palavras, e ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis, atraiu uma grande tempestade. Só que Deus é tão misericordioso que deu um novo fôlego de vida para ele. E foi isso que Deus também fez na minha vida. No final de 2021, início desse ano, eu senti um nódulo na minha mama esquerda, e, através dos exames, eu fui diagnosticada com um câncer maligno, um carcinoma invasivo, com 25% de malignidade. Se eu tivesse, bispo, naquela época, repreendido esse diagnóstico, se eu tivesse fortalecida no Senhor, se eu estivesse firme na presença de Deus, as coisas não teriam ocorrido da forma que ocorreram. Mas eu não tinha forças para orar, eu não tinha força para clamar. Eu estava muito fraca espiritualmente e eu aceitei aquela sentença. Para mim, foi como uma sentença de morte. O diabo plantava na minha cabeça a todo momento que eu não era merecedora da glória de Deus, que eu não era mais merecedora da misericórdia do Senhor. Porque o diabo plantava em mim, você se voltou contra Deus. Deus não vai ouvir sua oração. Deus não vai mais olhar para você. Eu passei nesse processo a ser dependente de medicamentos, de antidepressivos, calmantes para dormir. E na segunda biópsia, que foi da cirurgia, de 25% de malignidade, foi para 40%. Ao invés de retroceder, estava avançando. Avançando. E Deus é tão misericordioso, a única coisa que eu conseguia orar era, eu falava assim para Deus, Senhor, se não for por merecimento, que seja pela tua misericórdia. Mas eu não conseguia orar mais nada além disso. E Deus enviou, pela misericórdia, a Isabela, que está até aqui presente. Fazia muito tempo que ela não mandava mensagem para mim, e ela me mandou uma mensagem perguntando como que eu estava, falando que tinha sido impulsionada pelo Espírito Santo a me enviar aquela mensagem. Eu contei para ela o que estava acontecendo, e todos os dias, bispo, sem falhar, ela me mandava oração à noite. Eu não conseguia orar com ela, mas aquela oração dela foi entrando e foi me fortalecendo. E foi me fortalecendo até que eu rompi em fé. Eu entendi desde o início, Deus já tinha colocado no meu coração que esse câncer era para a vida e não para a morte. Eu sabia que esse câncer era para me voltar para o Senhor. Era para ter um relacionamento com Deus, um relacionamento profundo com o Senhor.
E desde que a palavra foi entrando, ela me mandando os cultos, eu fui assistindo, eu fui ouvindo a palavra, porque a fé vem ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Eu rompi em fé. Foi quando eu vesti realmente a armadura da fé, né, e me joguei. Eu tive a coragem, né, a coragem pela fé de me jogar nos pés do Senhor, assim como Jó fez, colocar a boca no pó e clamar pela misericórdia de Deus. E Deus foi misericordioso nos detalhes. Depois que eu fiz isso, eu consegui me livrar dos medicamentos. Inclusive, eu até falei para a doutora que eu tinha parado de tomar os remédios. Ela falou assim, nossa, mas você parou de tomar de uma vez? E eu falei para ela, não, doutora, foi com Deus. Porque foi Ele que me livrou desses medicamentos. E eu falei para ela dentro do consultório, Deus me fez perfeita. E é assim que Ele vai me entregar. E é assim que Ele vai me deixar. E eu, com muitas orações, coberta de orações, fui rompendo. Nas 2 primeiras quimioterapias, eu passei muito mal. Né? Tive que ir para a casa da minha mãe, com muito vômito, muita náusea, não conseguia parar de pé, prostrada, porque eu não tinha ainda esse rompimento de fé. E eu me entreguei realmente à morte, né? Por ouvir vozes erradas, vozes contrárias. Quando, a partir da 3ª quimioterapia, que eu tive esse rompimento de fé, eu falei para Deus que eu não queria mais estar na minha mãe, eu queria estar somente com Ele. E eu me fechei, bispo, eu e Deus, depois dessas quimioterapias, dentro de casa. Entendeu? Porque eu ainda não tinha forças para voltar para a igreja, mas eu me fechei, eu e Deus. E o tratamento passou a ser diferente. A gente passa a viver experiências diferentes com Deus. E, realmente, Deus foi me honrando a cada quimioterapia. E eu fazendo jejuns, buscando Deus na madrugada. E eu voltei para a igreja. Fiz um propósito de fé, de 7 sextas-feiras, de cura e libertação. E, na primeira sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, eu recebi a cura. O bispo foi usado como instrumento do Senhor para poder me liberar a cura. E foi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Extraordinária. Porque eu senti a presença do Espírito Santo tão forte. Quando ele começou a orar, ele orava por vários fatores e voltava. Eu declaro a cura de um câncer. Ele orava e o Espírito Santo levava ele a orar de novo. Eu declaro a cura de um câncer. E eu sabia que era para mim. Eu tomei aquilo para a minha vida. E o Espírito Santo foi tão poderoso que, para eu me manter de pé, eu tive que me segurar na cadeira da frente, bispo, porque foi muito forte. Meu corpo esquentou de cima e embaixo, principalmente na região da mama, que onde eu senti Deus, gente. Eu senti Deus fazendo a cirurgia em mim. E a partir dali, eu saí daqui renovada, restaurada, com as forças renovadas. Eu chegava aqui com muita dor, né? Eu chegava aqui com uma certa apatia por conta das quimioterapias, mas o Espírito Santo, naquele dia, me renovou. Quando foi na terça-feira seguinte, eu tinha os exames. Após essa primeira sexta-feira que eu vim, eu tinha alguns exames para serem realizados. E eu passei na igreja só para consagrar os exames e para consagrar minha consulta, que eram exames assim definitivos. Eram exames de imagem, ultrassom, exames de sangue. E eu nem sabia que ia ter culto. O pastor Guilherme subiu no altar e falou assim, ai, Senhor, já que vai ter culto, eu quero estar na tua presença. E tinha eu e uma outra mulher só na igreja. E eu falei, e o pastor Guilherme, numa terça-feira, ele começou a declarar cura, e ele, durante a oração, ele falou assim, eu não sei o porquê que o Espírito Santo está me impulsionando a fazer essa oração, mas eu sinto no meu coração que eu preciso fazer. No final do culto, e eu sabia que aquilo ali foi a confirmação. Confirmação para você daquilo que você já tinha recebido. Exatamente, já tinha recebido pelo Senhor. E ele também foi usado como instrumento. E eu, no final do culto, eu chamei ele, eu falei assim, pastor, não foi por um acaso. O Senhor me deu a confirmação da cura de um câncer. Porque eu até falei para ele, eu fui um Jonas, eu atraí com as minhas mãos problemas. Mas hoje, com o Senhor... com Jesus, eu aprendi que o deserto ele é só uma morada. Ele não é, aliás, ele é só passagem, ele não é nossa morada. E que, com Jesus, a gente atravessa o Mar Vermelho em terras secas. Que a gente não pode olhar para as tempestades,
quando Jesus está no controle do nosso barco, ele acalma toda a tempestade. Entendeu? Então, a gente não pode ser incrédulo, a gente não pode ter medo, porque o medo anula a fé. E eu aprendi a não olhar para as circunstâncias. A partir do momento que eu rompi em fé, eu aprendi a não olhar mais para as circunstâncias. Porque eu sabia que se eu olhasse para as circunstâncias, se eu olhasse para os problemas, eu iria afundar nas águas, assim como Pedro fez. Quando ele tirou os olhos de Jesus, quando ele parou de olhar para frente, ele afundou nas águas. Então, hoje, eu olho para o alto e para a frente, para o autor e consumador da minha fé. E eu sei que, se hoje eu estou curada, é por Jesus. Inclusive, só um detalhe, bispo. Eu pedi tanto para Deus abreviar meu tratamento, e Deus me honrou nos detalhes. Nos detalhes. Porque eu tive a sentença de 30 radioterapias. E eu não aceitei. Antes de ir na consulta com o radio-oncologista, eu não aceitei essa sentença. Eu falei assim, Deus, abrevia esse tratamento. E Deus, mais uma vez, me honrou. Porque quando eu cheguei, Deus já tinha entrado com a providência. Porque o radioterapeuta, o radio-oncologista, ele me passou 15 sessões. Mas o porquê? Porque, na verdade, seriam 30, mas Deus me favoreceu com uma máquina de última geração, que abreviou meu tratamento para 15 sessões. Aí ele virou para mim e falou assim, mas o teu convênio não cobre. Senhor, Senhor. Aí ele falou assim, mas pode ficar tranquila, que eu vou te dar essa máquina. Deus cuidando dos detalhes. Dos detalhes. Pode ficar tranquila que eu vou te pôr nessa máquina e não vou cobrar a diferença que o teu convênio não cobre. É Deus dos detalhes. E hoje eu estou aqui para engrandecer o nome do Senhor. Deus me deu um novo fôlego de vida. E eu engrandeço, eu falo, bispo, eu dou esse testemunho, porque enquanto eu viver, eu vou engrandecer o Deus vivo da nossa salvação. Porque eu sou o milagre dele, eu sou um fôlego de vida dele. E se hoje eu estou curada, foi por ele. Mas porque ele queria o meu coração. Desde o começo, eu sabia que eu não me revoltei contra Deus em momento nenhum. Eu sabia que ele queria a minha entrega, ele queria meu coração. E a partir do momento que eu entreguei meu coração para Deus, foi quando ele pôde operar na minha vida. Gisele, curada. Ela não tem problema, ela falou para mim que não tem problema. Ela não tem cabelo, tá? Pelo tratamento, aqui, ó. Então, passou. Eu estou vendo. Minha químio eu fui na última sexta-feira, minha última químio. E mesmo durante a químio, meu cabelo foi nascendo, foi crescendo. Porque eu comecei a consagrar. Mas isso daqui, gente, a gente aprende, né? A gente volta para o pó, bispo. O importante é a gente cuidar da nossa alma. É sabermos para onde nós vamos. Se nós vamos... Porque existem dois caminhos, céu e inferno. Onde nós vamos passar a nossa eternidade? Porque o nosso corpo ele vai voltar para o pó. Entendeu? O nosso espírito volta para Deus e a nossa alma vai para onde? E hoje você aprendeu uma coisa. Eu não quero ter mais nem um dia, nem um mês, nem um ano perdido. Eu quero que todos os meus anos sejam contabilizados, contados pelo Senhor. Feliz, abençoada. Muito, bispo. Agradeço o ministério. Eu falei até para o senhor, quem bebe dessa água, eu falo porque eu retrocedi, mas quem bebe dessa água não consegue beber nenhuma outra água. Essa aqui é a água viva, né? Então, quem bebe dessa água do ministério não consegue beber água em outro lugar. Então, eu agradeço a Deus, agradeço o ministério, agradeço o senhor, principalmente, que foi usado como instrumento de Deus para poder me liberar a cura, a unção de cura. E eu poder estar aqui hoje, testemunhando para vocês, engrandecendo o nome do Senhor. Estou muito feliz, bispo, muito feliz. Amém?